Esses exportadores de minérios pagam 4% de imposto, eu pago 27,5%. Eu quero matar essa gente. É simples assim. Escuta, funcionário público paga 27%, todo o sistema tributário está nas costas do consumo da classe trabalhadora e os exportadores de soja, milho, boi em pé são isentos e ganham ainda créditos tributários. O Estreito de Magalhães é uma passagem navegável de aproximadamente 600 quilômetros ao sul da América do Sul. A profundidade da água do Estreito de Magalhães varia de 1.000 metros a 4.000 metros. A passagem possui de 3 quilômetros a 32 quilômetros de largura, é de difícil circulação, possui um curso cheio de obstáculos, ventos fortes de 55 a 60 nós, além do clima instável e suscetível a constantes tempestades. Por isso o estreito é tido como uma região de complicada navegação. Antes da construção do Canal do Panamá, o estreito era o caminho mais rápido para se atravessar os oceanos, sem passar pelo perigoso Estreito de Drake. A passagem de Drake, também conhecida como Estreito de Drake, é o lugar mais perigoso e hostil de todos os oceanos do mundo. É uma das zonas que conhecem as piores condições meteorológicas marítimas do mundo. Em hidrografia, termo estreito significa um canal de água que une dois mares e, por sua vez, separa dois pedaços de terra. Por vezes fazem parte de rotas comerciais importantes e, por isso, têm uma relevância estratégica. A Argentina é um dos maiores países da América do Sul, com uma extensão de 2,78 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo maior, atrás apenas do Brasil. É limitado por Chile a oeste, Bolívia ao norte e Paraguai, Brasil e Uruguai a leste. Seu idioma oficial é o espanhol e possui uma população de aproximadamente 45,8 milhões de habitantes, tornando-o o terceiro país mais populoso da América do Sul, depois da Colômbia e do Brasil. Outro aspecto interessante são suas características geográficas. Abriga o pico mais alto das Américas, o majestoso e famoso Pico Aconcagua, que tem uma altura de 6.960 metros acima do nível do mar. Além disso, a Argentina é um dos líderes mundiais na exportação de grãos e outros produtos agrícolas, mas sua economia é muito diversificada e é um importante produtor de petróleo, gás e minerais, além de ter um centro de produção industrial. Seus principais centros econômicos estão em Buenos Aires, Córdoba e Rosário. E se eu te dissesse que a Grã-Bretanha roubou 45 trilhões de dólares da Índia? Não, não milhões, nem bilhões. Trilhões com T maiúsculo, porra. Quando os britânicos chegaram lá, a Índia era um dos países mais ricos do planeta. Representava 23% da economia mundial. E quando finalmente foram embora, em 1947, essa merda tinha caído para 4%. Durante mais de 200 anos, os caras sugaram tudo. Ouro, prata, especiarias, qualquer coisa que brilhasse. E o cúmulo da desgraça. Durante a fome de Bengala, Winston Churchill desviou comida de milhões de indianos famintos para alimentar soldado britânico. E ainda teve a audácia de zombar dos mortos, chamando o povo de coelhos que se reproduzem demais. Milhões morreram. E sabe o que sobrou? Um diamante, o tal do Kohinoor, que até hoje está enfiado na coroa da rainha, junto com bilhões em artefatos roubados, trancados no Museu Britânico. E o pior, essa porra de história ninguém ensina. Fingem que nunca aconteceu. Mas é bom o mundo lembrar, porque isso não foi civilização, foi pilhagem descarada.
Como o Vietnã derrotou 3 superpotências em menos de 100 anos? Voltemos a 1954. O Vietnã estava sob controle francês havia quase um século. Os franceses acreditavam que poderiam governar o Vietnã para sempre. Mas depois de 8 anos de combates brutais, as forças vietnamitas cercaram e esmagaram o exército francês em um lugar chamado Dien Bien Phu. Essa batalha chocou o mundo porque mostrou que uma força local determinada podia derrotar um império europeu moderno. A França arrumou as malas e foi embora. Essa foi a primeira superpotência que o Vietnã expulsou, mas a luta estava longe de terminar. Logo depois que os franceses partiram, os americanos intervieram. Naquela época, o Vietnã estava dividido em 2 partes, enquanto o Sul era governado por um líder comunista, enquanto o Sul era apoiado por um governo pró-ocidental. Os Estados Unidos apoiaram o governo do Vietnã do Sul e enviaram tropas, dinheiro e armas para impedir a expansão do comunismo, porque temiam que, se o Vietnã se tornasse totalmente comunista, outros países do Sudeste Asiático pudessem seguir o mesmo caminho. Mas o que se seguiu foi uma das guerras mais longas e sangrentas da história moderna. Os combatentes vietnamitas, especialmente do norte, usaram táticas engenhosas, escavaram enormes redes de túneis sob as selvas, montaram armadilhas mortais e conheciam sua terra melhor do que ninguém. Os Estados Unidos tinham mais tecnologia, mais bombas, mais aviões, mas o Vietnã tinha paciência, conhecimento do terreno e a vontade de continuar. Depois de 20 anos de guerra e mais de 58 mil vidas americanas perdidas, os Estados Unidos finalmente desistiram e se retiraram em 1975. O Vietnã ficou mais uma vez unido, desta vez sob o governo comunista, e essa foi a segunda superpotência derrotada. Apenas 4 anos depois, em 1979, a China lançou uma invasão surpresa contra o Vietnã. Supostamente era para dar uma lição ao Vietnã, por ter invadido o Camboja e acabado com o regime brutal do Khmer Vermelho. A China enviou mais de 200 mil soldados, mas o Vietnã, já endurecido por anos de guerra, contra-atacou com ferocidade. Embora estivessem em desvantagem numérica, os soldados vietnamitas conheciam o terreno, usaram táticas de guerrilha e infligiram grandes perdas às forças chinesas. Depois de apenas um mês, a China se retirou. Alegaram que a missão estava concluída, mas muitos acreditam que saíram porque haviam subestimado a força do Vietnã. Isso fez dela a terceira superpotência a recuar. Assim, em menos de 25 anos, o Vietnã enfrentou e superou o Império Francês, os Estados Unidos da América e a China comunista, 3 das forças mais poderosas do mundo. Qual é o buraco mais profundo do planeta? Na água. O buraco mais profundo que conhecemos atualmente é conhecido como Abismo de Challenger, que no caso é a Fossa das Marianas, com quase 11 mil metros de profundidade. Agora em terra, o buraco mais profundo que conhecemos é o Superpoço de Kola, que começou a ser escavado em 1970 e pararam de escavar apenas em 1990. Segundo a empresa, eles não tinham equipamentos que aguentassem a temperatura que já haviam chegado. Eles conseguiram chegar a 12.262 metros de profundidade, o que ainda é o buraco mais profundo em terra já conhecido pelo homem. Vem um gajo de trás. Vem um gajo de trás. Vem um gajo de trás. Hardcore. É incrível a tamanha beleza da natureza. Formado pelo Rio Uruguai, este é o maior salto longitudinal do mundo. Fica em Derrubadas, no interior do Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina. E você, já conhece? Por que os gladiadores romanos acumulavam gordura no corpo? Quando pensamos neles, imaginamos guerreiros musculosos com o abdômen trincado, mas a arqueologia mostra o contrário. Em Éfeso, onde foi achado um cemitério de gladiadores, os ossos revelaram que sua dieta era baseada em cevada e leguminosas, pouca carne. Por isso eram chamados de homens de cevada. Essa alimentação rica em carboidratos gerava uma camada de gordura visível, e isso era intencional. Um gladiador custava caro e não podia morrer logo no primeiro combate. A gordura funcionava como uma defesa natural. Cortes pareciam brutais, mas muitas vezes atingiam só o tecido subcutâneo, com menos sangramento e mais chance de sobrevivência. Além disso, eles bebiam infusão de cinzas vegetais descrita por Galeno, que aumentava os níveis de cálcio nos ossos e fortalecia o esqueleto. Portanto, o verdadeiro gladiador não era um atleta sarado de filme, mas sim um guerreiro de cevada com gordura extra, e essa gordura